3, 2, 3, 2, 1, vai! Não! Não. Vamos lá, gente. Vamos com um videozinho aqui rapidinho aqui para vocês mais ou menos entenderem. É a primeira vez que eu estou fazendo vídeo assim em pé com um quadro negro. Vou ser bem breve nesse vídeo. É mais um vídeo de reparador para reparador, mas é aquele tal negócio, né? Você que é proprietário, coisa e tal, ou entusiasta que já tirou o filtro, a entrada da mangueira do TBI e verificou alguns furos, você que tem GNV instalado no seu automóvel, alguns furos, um furo ou mais furos no TBI. TBI nada mais é que o corpo de borboleta, onde seria o carburador antigamente. Então, o que acontece? O que isso daí ocasiona? Geralmente, as convertedoras, por algum problema de regulagem ou de instalação, elas fazem um furo para melhorar a marcha lenta, para passar mais GNV no momento do ralente, no caso da marcha lenta. Então eles adotam furos, um ou mais furos no TBI. Vou fazer aqui um desenho agora aqui no quadro negro, só para exemplificar mais ou menos. Vamos dizer que isso aqui é o duto e aqui é a borboleta de aceleração, certo? Bom, lembrando que isso aqui é um TBI, um corpo eletrônico de borboleta. É uma válvula borboleta eletrônica controlada por PWM. Só que o coletor de admissão do automóvel, 1, 2, 3, vamos dizer que a grosso modo, isso aqui é o coletor. Né? Desculpa, mas eu para desenho eu sou uma merda. 1 cilindro, 2 cilindros, 3 cilindros, 4 cilindros. Onde é que isso aqui é o maré? A maré era cabo antigamente. Mas o que ocorre? Só que existe um sensor aqui que chama-se de sensor de pressão absoluta, chamado MAP, que no momento da marcha lenta, ou em diversos regimes de funcionamento, ele vai marcar o fator barométrico aqui negativo, certo? A depressão. Né? Então, o que acontece? Quando o automóvel ele está em posição de marcha lenta, vamos dar um exemplo, aqui vai dar um valor em milibar, né? No caso em micro, vamos pensar para não falar besteira, senão o pessoal mete o malho. Em milivolts, vamos dar um exemplo de 37 milivolts. Ou 370, é o que às vezes marca no scanner. Então, o que acontece? Quando nós fazemos um furo aqui, nós não, o pessoal da convertedora, por causa do GNV, já tem dois fatores já brabo aí. Primeiro, o estrangulamento da boca. Vocês sabem por que eles chamam de mesclador e eles diminuem o diâmetro aqui? É que é para ver o arrasto do terceiro estágio da válvula, que a gente chama de pulmão, o pessoal chama de pulmão, chama de válvula do gás, aquilo é a válvula cíclica. Ela vai ciclando no primeiro, segundo, até o terceiro estágio, que é a membrana maior, que é para ir quebrando a pressão do gás, que está contínuo dentro do cilindro, que são em 200 atmosferas, coisa e tal, é muita coisa. Isso daí explodiria até o motor por dentro. Só que o terceiro estágio, para ver a dosagem do GNV que vai entrar aqui, tem que puxar como se fosse um canudo, para ver o arrasto da terceira membrana, da maior. Porque na válvula cíclica do gás, do GNV no caso, vamos dizer que isso aqui é aquele corpinho, né? Aquela válvula. Eu não sou bom de desenho, mais uma vez. Né? Aí tem outra tampinha aqui, pá, aquela coisa. E aqui sai a mangueirinha, aqui tem um furo. Esse furo é justamente para compensar, tá? O ar. Aqui é a saída e aquela mangueira que vai para o mesclador, e aqui nós temos uma torneira, certo? Aí o pessoal regula o arrasto aqui, a marcha lenta por alguns outros parafusinhos e por aí vai. Eu não entendo de GNV. Eu entendo que o estrangulamento aqui que é para poder dar o arrasto, para poder trazer o GNV, né?
Então, o que acontece? Por algum motivo que eu desconheço, se alguém do GNV entrar e pode depois nos comentários explicar, que há uma deficiência quando liga o ar com esse tal. Aí vem no caso, o recurso infeliz, que é de furar o corpo, furar, no caso, a borboleta, para passar mais GNV. Que notem, quando você coloca um sistema desse, na verdade, quando ele está no GNV, ele passa a trabalhar como se fosse um sistema carburado, não passa mais por bico nem nada, inunda isso aqui, lote isso aqui de GNV, e conforme vai chegando o tempo certo das válvulas de admissão, é que o GNV entra no cilindro. E nos outros que estão em compressão e escape, eles ficam acumulados esperando a vez. É como antigamente no automóvel de um bico ou no carro carburado. O carburador ele transforma, no caso ele carbura, né? Ele transforma o combustível líquido em gasoso. Vamos deixar isso para lá. Mas o que acontece nessa relação desse furo aqui com o sensor de pressão absoluta? É que conforme você vai alterando a pressão aqui através de um furo, o software, no caso a UCE, que no caso é a central eletrônica, ela envia uma informação para o corpo através dos sensores, que trabalha por redundância, né? 2 sensores no corpo, 2 no pedal, e assim entre confronto, que é para poder identificar a posição da borboleta. Entendeu? Ela começa a fechar para compensar o efeito barométrico pelo qual ele foi programado para trabalhar. Então você vai fazendo furo, 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 ela vai tendendo a fechar, 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 diminuindo o arrasto do oxigênio. Então, isso não é uma maneira legal de se resolver um problema. Isso é uma gambiarra, entendeu? É um recurso técnico que o pessoal diz por aí, que não é válido. Isso daí dá um problema futuro danado. Na hora pode até... Na verdade, no começo dá problema. Aí, no caso, as pessoas que trabalham com isso começam a ter problema, aí parece que o automóvel ele para de dar o problema. Na verdade, ele dá um tempo, porque o sistema se estabiliza. Muitos vão dizer, mas eu furo, sempre furei, deu certo, coisa e tal, sim. Mas depois dá muito problema. Entendeu? São problemas depois de difícil solução. A borboleta eletrônica, hoje em dia vocês podem ver que não tem mais motor de passo, não tem mais nada. Por quê? A estratégia toda de gerenciamento eletrônico, hoje entregou tudo em cima de uma borboleta só. Não tem mais motor de passo. Ali ele é controlado, controla a marcha lenta, a compensação de diversos regimes de, no caso, de esforço, de torque do motor, de consumo, corrente do alternador. Quando você há muito consumo, o alternador tende a ficar mais pesado, ele compensa. No caso, o peso do ar-condicionado, que ele pesa 2 vezes o ar-condicionado, na verdade, em cima do alternador. O pessoal pensa que através da correia só pesa, no caso, o peso de empurrar o fluido refrigerante, que é os pistõezinhos lá dentro, as palhetas, não sei, entendeu? Para poder empurrar o fluido refrigerante para fazer lá a sua reação química e gelar. Só que no caso, ele também pesa no alternador devido ao aumento de corrente e a relutância, a força eletromotriz que há dentro do alternador. Então isso tudo é compensado na borboleta. Estratégica de cutoff também em desacelerações, que quando você está, por exemplo, descendo uma Serra de Petrópolis, uma Granja Jacarepaguá, isso eu estou falando no caso do pessoal do Rio de Janeiro, que você tira o pé do acelerador, a borboleta ela assume uma posição que há o desligamento dos bicos, porque se você não está com o pé no acelerador, você está no freio motor, por que está inundando, está encharcando o sistema de gasolina? Na injeção eletrônica, o que acontece? Eles cortam, que no caso é o cutoff. E a estratégia da Astipot, que no caso que é para cair os hidrocarbonetos, quando você também desacelera de uma vez, a borboleta ela tende a fechar de uma vez. Só que também tem uma estratégia que a UCE envia para
o corpo eletrônico para que não haja o fechamento total da borboleta. Por quê? Fechando repentinamente a borboleta, a depressão do coletor ela vai cair a níveis muito baixos de marcha lenta devido ao quê? A falta repentina de oxigênio aqui, aumentando o quê? Os hidrocarbonetos, os gases nocivos que ficam dentro do coletor e não dando tempo da queima e sendo entregue à atmosfera e assim nós, no caso a gente respirando e arrumando um monte de problema, depois é Nelson Abessa, como vocês veem no meu vídeo aí. Então é isso, é mais ou menos isso, entendeu? Não é legal furar o corpo de borboleta, não resolve o problema, você só joga o problema para frente. Essa é a explicação técnica que eu tenho de mais de 20 anos trabalhando com automóveis e automóveis de injeção eletrônica, certo? Então quanto mais furar, mais ela vai fechar para compensar, até o dia que ela não fecha mais, entendeu? Não tem como. Esquecendo isso aqui, por que alguns automóveis também, quando cria aquele famoso carvãozinho em volta da borboleta, o ar-condicionado ele fica armando e desarmando, ele fica ciclando, trec, 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 trec. Por quê? Porque ele cai abaixo dos níveis aceitáveis para ver o arrasto, para o motor vencer o atrito e manter a marcha lenta. Então a UCE também reconhecendo essa falta de vazão aqui de arrasto, ela fica desabilitando o compressor do ar para o motor não apagar em marcha lenta. Vocês estão me entendendo? Então o que acontece? Aí é nível de fluido refrigerante, no caso de gás do ar-condicionado, não sei, nada, às vezes é só uma simples limpeza e às vezes está até limpa, mas o filtro de ar também está muito sujo. Para finalizar, também não é um sistema legal você colocar em automóveis que trabalhem com MAF, com um sensor que calcula a mistura, claro que o MAP também, mas a quantidade de ar para ver o cálculo de quanto vai ser injetado no tempo, em microsegundos, que é o tempo de injeção, que o bico permanece aberto, na boca do filtro de ar lá, porque tem. Aquele sensor, ele é muito sensível. Então o que acontece? Quando você estrangula, coloca um kit torneira, você desbalancia todo o cálculo matemático que assim foi projetado. Esse é um dos motivos. Tirar o filtro e botar filtro esportivo porque fica bonitinho, acaba também, prejudica muito o automóvel, tá? Kit torneira e outra coisa, para finalizar, tirar a caixa ressonante. Muita gente às vezes não sabe, pô, por que tem essa bobeira, essa palhaçada aqui no meu filtro de ar? Um exemplo, vou apagar aqui o quadro rapidinho, para vocês já estão vendo. Aqui está o corpo TBI, aqui está a borboleta lá direitinho, está trabalhando o carro. Aqui está a boquinha dele. Aí aqui veio o duto, a mangueira, certo? Vamos dizer que aqui seja a caixa do filtro de ar. A saliva, vamos lá. Só que na entrada, ela tem o quê? Uma caixa vazia, porra. Pra que essa porra dessa caixa vazia? É para quebrar a ressonância. Eu vou dar um exemplo de ressonância para vocês. O violão, o que amplifica o som das cordas não é a caixa ressonante, não é o corpo do violão. Tom. Quando você dedilha lá a corda, a caixa vibra na mesma frequência e hace o som, a amplificação, aquela perturbação, no caso, sonora, no caso do oxigênio, né? Nossos tímpanos escutam, porque o nosso tímpano ressona na mesma frequência, certo? Isso acontecia muito nos ônibus antigamente, que às vezes você estava sentado assim, o motorista quando tirava o pé do acelerador, o vidro, porque antigamente os ônibus pegavam a ficar muito velhos, né? Aqui no Rio de Janeiro hoje já tem maior controle. Aí você escutava aquele vidro chato assim, batendo, porque o vidro ele entrava na mesma frequência da marcha lenta do motor, então ele vibrava como o motor, você tinha que botar a mão, ou fechar ele para ele parar de fazer barulho. E o que isso quer dizer no automóvel? Por quê? Quando o motor está trabalhando, ele vai puxar o ar e vai puxar a vibração também. Só que o sensor de pressão absoluta, no caso o MAP,
que é o coletor, como naquela hora eu desenhei, e o MAF, em alguns casos que trabalham aqui, certo? Não pode ressonar junto com o motor, senão vai dar informação errada para o CEA. Certo? Fazendo com que a UCE não regule o automóvel. Tá, segue a senhora. Não regule o automóvel na íntegra. Então essa caixa aqui, ela quebra a ressonância, fazendo com que o MAP e o MAF, ou só o MAF, consiga mandar um sinal plausível com maior precisão para o CE. Ah, que merda, hein? Sabia não? Eu não tô lembrado do outro. Que merda, hein? Pô, não sabia. Ah! Vocês me falaram agora. Que merda, hein? É isso. Ah!